Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aí em mais uma mensagem do canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Dessa vez eu quero de verdade, fique comigo até o final. O tema é maior do que a dor. O que pode ser tão poderoso que nos faz não sentir a dor? O que pode ser? Por favor, fique comigo. Eu só quero te pedir um favor muito importante, para que essa mensagem vá ainda mais longe e para que além de você, outras milhões de pessoas possam ouvir e ver. Curte o vídeo, comenta e claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho que toda segunda-feira tem uma mensagem para você aqui. Vamos pro vídeo? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 18 diz o seguinte: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu vou dizer de novo. É muito bom. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Essa mensagem, ela nasceu no meu coração ontem, aqui atrás, enquanto eu conversava com o apóstolo Joel, que é pastor dessa igreja que estamos gravando agora. Nós conversávamos sobre os impeditivos do nosso propósito, coisas que nos paralisam, nos bloqueiam, nos atrasam, que roubam de nós a nossa certeza do chamado, e que de uma certa forma somos alvos muitas das vezes de palavras que pesam tanto, que nos roubam o nosso olhar daquilo que verdadeiramente importa. E de verdade na vida isso é um padrão triste, porém padrão. Todo mundo que faz algo relevante, em algum momento tentarão parar. Em todos os níveis, em todos os nichos, em todas as histórias, se você cumprir o chamado, em algum momento algo virá contra você. Se você trabalha numa empresa e você exercer de maneira eficaz o seu trabalho, mesmo fazendo tudo corretamente, em algum momento alguém vai se irritar. E talvez na ausência de uma verdade sobre, criará uma mentira para descredibilizar, desonrar. E é nesse dia que, se os nossos olhos não estiverem focados no que é o certo, o nosso coração é abatido e a gente esmurece. Essa semana eu sou atendido por uma massoterapeuta que ajuda a recuperação muscular. É uma pessoa que nós amamos muito, eu e a minha família. E ela dizia para mim que alguém proferiu comentários muito maldosos sobre ela. E foi tão duro o que ela viu, que ela ficou em casa e não conseguiu sequer ir trabalhar. O dia inteiro na cama, triste por conta de uma palavra. Olha quão poderoso é uma palavra. E sabe, aquilo me fez refletir. E eu disse para ela: ô minha linda, você é muito fraca. Mas aí eu lembrei que eu também já passei uns perrenguezinhos na vida assim também.
E que na verdade a nossa humanidade ela é assim. A gente às vezes tem 100 pessoas dizendo que está tudo bem, mas se um falar que está errado, a gente acaba com tudo. Todo mundo está dizendo uau, que lindo, mas se um dizer feio, a gente faz porque a gente é assim. Então, se os meus olhares estiverem sobre o aplauso ou sobre a crítica, em algum momento eu vou passar um problema e eu vou desistir. E aí, o que me fez chegar a esta palavra foi uma história de um homem da Bíblia que eu vi aqui atrás. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro homem que morreu por amor ao Evangelho. Sabe, morreu pela missão. A Bíblia vai dizer que em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva está pujante, ela está acontecendo. Depois da descida do Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, a igreja é poderosa, ela tem frutos poderosos, e assim como pessoa, uma organização que cresce também irrita. E a Bíblia vai dizer que autoridades judaicas estavam incomodadas com a igreja, assim como estavam incomodados com Jesus, assim como estavam incomodados com Moisés, assim como estavam incomodados com José, assim como estavam incomodados com tantos outros homens que Deus levantou. Sempre vai ter alguém extremamente incomodado, basta você olhar a história. Mas aí a Bíblia vai dizer que a necessidade fez com que os apóstolos levantassem 7 homens de caráter para servir a mesa e auxiliar na igreja do Senhor. E um desses rapazes, o nome era Estevão. E se você ler a história de Estevão, há poucos relatos na Bíblia, mas de uma coisa eu sei que ele tinha caráter, era decente e era cheio do Espírito Santo de Deus. E isso é uma das características mais importantes de alguém. Não é o talento, não é o mérito, é a presença do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais convicto no que você está fazendo você se torna. Daí a Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo, ou seja, ele fazia o que lhe era proposto e fazia mais. A Bíblia diz que as pessoas eram curadas por ele, e isso irritava as autoridades judaicas, até o momento que, não havendo nada contra, inventaram uma mentira. Falaram que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés. Olha que loucura! E essa palavra sobre ele fez com que fosse julgado, condenado, e a morte dele foi apedrejamento. A morte por apedrejamento talvez seja uma das piores da Bíblia. Uma morte cruel. Você era apedrejado por todos, e no final uma pedra muito pesada era solta no seu peito para que asfixiasse você e morresse até ali, naquele lugar, com uma pedra no peito. Só que tem uma coisa na história que é poderosamente linda, é que a Bíblia diz que enquanto apedrejavam Estevão, havia uma glória na face dele, havia um semblante lindo na face dele. E a Bíblia diz que ele relata: eu estou vendo o céu aberto e contemplo a glória do Senhor. Ou seja, enquanto ele estava sendo apedrejado, os olhos dele estavam voltados para um lugar. E aqui o que me incomoda é: como pode alguém que está sendo apedrejado ter um semblante bonito? Eu vou te contar uma outra coisa. Sabe, os cristãos ainda são perseguidos no mundo.
E existem países aonde os cristãos são mortos pela sua fé. E eu vou te dizer uma história rápida. Uma das execuções que foram feitas, descobriu-se que precisava mudar o método. E os cristãos que estavam sendo mortos tiveram que ser todos encapuzados a partir daquela percepção dos homens maus que estavam matando eles. Sabe qual a percepção? É que se deixasse eles sem capuzes, a face deles irritava, porque eles sorriam enquanto estavam morrendo. Havia sorriso no rosto, porque o que é esse tempo de dor que estamos vivendo comparado à glória que está sendo preparado para nós? O que é esse sofrimento comparado com aquilo que tem preparado para nós? Como que eu mato alguém que diz: morrer para mim é lucro e viver é Cristo? Sabe, experimentaram tirar a máscara de um homem, e quando levantaram tinha um sorriso debaixo. Coloca o capuz de novo. Apedrejaram Estevão, mas o semblante dele havia paz. E aqui eu travei. Como pode ser apedrejado e continuar sorrindo? Como pode apanhar e continuar vivo aqui? Como pode? E aí eu entendi uma coisa, que na verdade alguém entendeu primeiro. E quem foi que me contou essa história? Se eu estou vivendo o meu propósito, eu preciso saber que fará parte do processo a pedrada, que fará parte do processo a crítica, que fará parte do processo a dor, cujo qual essa dor não se compara à glória que nos é separada, que nada se compara. Porém, as pedras irão chegar, e se os meus olhos estiverem em Cristo, a percepção de dor é diferente. Se as pedras começam a doer demais, provável que os nossos olhos não estejam voltados para o lugar certo. Se algo está me paralisando, provável que os meus olhos não estão voltados para o alto. Porque se eu estiver olhando para Cristo, a pedra vem, a crítica vem, o ataque vem. Mas se eu estiver olhando para o Senhor, e o que eu estiver vivendo é o propósito dele para mim nessa terra, não importa, maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Vale a pena sofrer por amor a Jesus. A Bíblia diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque vocês não são do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. É porque ser estranho provoca as pessoas. Mas se os nossos olhos estiverem em Jesus, continuaremos a viver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. Porque se colocarmos numa balança o sofrimento e a glória, o peso da glória sempre será superior. Incomparável. Incomparável. Não se trata agora de quem, do que. Não se trata de quem está falando, do que está falando. Se trata aonde estão os meus olhos. Porque na verdade eu não posso, você não pode ser refém da crítica e da aprovação. Porque uma hora quem te aprova te critica,
outra hora quem te critica te aprova. Então, o que tem que nortear o nosso coração não é o aplauso nem a crítica, mas o Senhor. Por isso que os nossos olhos para viver o propósito tem que estar no Senhor Jesus, porque todas as vezes que olhar para o Senhor é a noção perfeita do que eu devo fazer: prosseguir, pausar, descansar, porém nunca retroceder, nunca voltar atrás, porque se é o propósito, continua. Entende? Estevão já sabia o que estava prestes a viver. Deixa eu te mostrar algo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. Sabe, a crítica ignora os olhos daqueles que estão vivendo o propósito. Quem te critica, na verdade, ignora o que Deus está fazendo, o que você está vendo. Eles tampam os ouvidos e vão contra vocês, porque se ousarem abrir os ouvidos e ver com os olhos, terão que reconhecer: Deus é na sua vida. Eu vou ler mais. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Interessante saber que começamos lendo um texto de um homem que consentiu sobre a morte de Estevão. Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo escreveu. E o mesmo Paulo foi o que consentiu com a morte de Estevão. Ele era do Sinédrio, ele era um dos principais daquele lugar. E interessante que existe o Saulo e depois existe um Paulo. Antes de Jesus, depois de Jesus. Na nossa vida é exatamente igual. Existe o antes de Jesus e o depois de Jesus. Talvez agora nós somos os que criticam. Talvez agora nós somos o que atiram as pedras. Mas posso te dizer, não conheço nenhum ministério bíblico cujo qual é atirar pedras. Não conheço o ministério bíblico de juízes. Não conheço. Mas eu conheço um ministério, o que ganha as pedras. Porque todas as vezes que o nome de Jesus for glorificado através de você, pedras serão lançadas. Mas se os teus olhos estiverem no Criador, a glória será maior do que a dor da pedrada sobre você. Jesus, obrigado, Senhor,
por nos permitir te conhecer. Obrigado, Senhor, porque se olharmos para Ti, teremos coragem para continuar. Não importa o que virá, Tu és o nosso alívio. Tua glória é superior à dor de todos os processos. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus, Tu és o nosso alvo, e é para Ti que olharemos até o final. E quando pensarem que acabou tudo, a eternidade nos aguarda. Porque na verdade, Pai, tudo o que fazemos em vida, tudo é sobre Ti, Jesus. Porque Teu é o reino, Tua é a glória, para sempre. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia! Nós estamos em Joinville e esse é o Mentoria de Vida. E a palavra de agora é o combustível espiritual que acelera a sua vida. Fala para quem está perto de você, nós vamos passar de 100 hoje. Nós vamos ficar rápido. A gente vai conseguir. E olha, entenda, uma coisa depende da outra. E isso aqui que eu vou falar agora vai trazer ainda mais sentido para as últimas coisas que você ouviu. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Antes de começar, eu tenho um recado para você importante. Aliás, um pedido. Se você puder, curte o vídeo agora. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Nós já somos mais de 10 milhões e meio de pessoas no nosso canal. Aleluia! Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha, manda para todo mundo. Temos um grupo, uma comunidade de WhatsApp do Mentoria de Vida. Se você ainda não é parte, tá esperando o que, bebê? Bora, entra no nosso grupo. Toda semana você vai ser lembrado, você vai ser, apontado para uma direção que vai levar você ainda cada vez mais para a presença de Jesus. E o meu recado importante é sobre o nosso devocional. O nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, que está disponível e que já é um best-seller. E se você quer e ainda não tem o nosso devocional de 2026, é só clicar no link abaixo com frete grátis. A gente vai enviar para sua casa em qualquer lugar do Brasil. E eu acredito que nessa altura do campeonato, para qualquer lugar do mundo, você já pode ter o devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo. E agora, tudo que é combinado fica mais bonito. Vamos para a mensagem. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, diz o seguinte: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vou lembrá-los. Primeira mensagem era intimidade. Para buscar a intimidade, nós precisamos ser convencidos por alguém que precisamos disso. Quem é que convence o homem? Fale, o Espírito Santo. Então vamos começar de novo, como se vocês estivessem preparados para responder. Para sermos convencidos que precisamos de Jesus dentro de nós, não é um pregador que convence. Para ser convencido que você é pecador e precisa de Cristo,
não é um pregador que convence. Você precisa de alguém. Qual é o nome dele? Espírito Santo. Então eu quero que você entenda que ele já estava desde o começo com você. 2 amém, vou falar de novo. Então eu quero que você entenda que ele está desde o começo da primeira mensagem junto com a gente. Amém? Segunda mensagem, lembra sobre o que foi? Você precisa pegar um atalho para o milagre. E o atalho é a obediência. E para obedecer e tomar decisões sábias, você precisa de quem? Então ele já estava desde a segunda mensagem também aparecendo. Porque para tudo nós precisamos do Espírito Santo. Agora vamos para a mensagem 3. Lembra qual era? Renove a sua mente. E o que renova a nossa mente? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então na mensagem 3, ele também era o protagonista. Mas na mensagem 4, eu estou falando de combustível espiritual que acelera a sua vida. E quem é o ingrediente principal não é um arrepio, não é um vento, não é uma sensação, é uma pessoa. E quem ele é? Então pronto. A mensagem de agora é: se você quer viver de fato tudo o que ouviu anteriormente e acelerar em direção àquilo que Deus tem para você, você vai precisar ser cheio do Espírito Santo. E agora, para mim é a parte mais maravilhosa de todas. Quando você vê Jesus falando para os discípulos, Lucas 24:49, ele vai dizer: então vocês receberão virtude do alto e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo para eles, e está sendo reafirmado em Atos capítulo de número 8, a seguinte questão: durante 3 anos e meio vocês andaram comigo, e eu estava fora, eu estava olhando nos olhos de vocês, eu estava caminhando na frente de vocês, direcionando vocês. Vocês seguiam os meus passos, vocês ouviam a minha voz, vocês iam na minha direção, vocês caminhavam comigo lado a lado. Mas agora não vai estar mais na frente, não vai estar mais atrás, não vai estar mais do lado, agora vai estar dentro. Amém. Está me dando medo, é que talvez você não entendeu o preciosismo do que eu acabei de dizer. Não vai estar mais na frente, não vai estar mais no lado, não vai estar mais atrás, vai estar dentro. Dentro. Então o que Jesus está dizendo é: em meu nome vocês farão obras maiores do que eu fiz. Mas para que as obras maiores apareçam, vocês precisam de algo a mais. Vocês precisam de algo a mais. E esse algo a mais é o meu Espírito Santo, que será derramado sobre vocês. E por causa disso, está no texto, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, de uma maneira clara, existe um antes e depois da presença do Espírito Santo sobre a vida do homem. Existe um antes e depois meu e seu da presença do Espírito Santo agindo dentro de nós de fato. Eu aprendi a vida toda e durante um tempo entendi errado. Na verdade, aprendi certo e talvez entendi errado. Que alguém cheio do Espírito Santo era alguém que falava em línguas estranhas. Que alguém cheio do Espírito Santo era aquela pessoa barulhenta na igreja, que glorificava alto, que dava aleluia alto. Mas depois de descobrir que alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja, cheio daquilo que Deus é nas suas atribuições. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais justo, mais amoroso, mais paciente, mais benevolente, mais compaixão você carrega naquilo que você faz. Então, vírgula, se você é alguém que se torna o oposto desses atributos, provavelmente você está rodando vazio. Provavelmente você não está cheio do Espírito Santo. E essa é a questão importante do que eu queria que você entendesse. Se combustível é de fato
o que nós estamos colocando como Espírito Santo dentro de nós, significa que quanto mais dele a gente tem, mais longe a gente chega. Significa que quanto mais sobrecarregados da glória de Deus a gente tiver, mais longe a gente vai. Longe para quê? Longe para onde? Simples, longe para a glória de Deus, longe para que o nome dele seja profetizado, destinado, apresentado, publicizado e glorifique o nome dele. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus você estiver, mais Cristo será visto em você. Eu estou só começando, não estou pregando ainda. Mas eu só queria que você entendesse que o Espírito Santo é o combustível que acelera a nossa vida. E ele não só acelera, como ele também nos leva mais longe. Então veja, se eu preciso do Espírito Santo tanto assim, significa que para viver as outras 3 mensagens eu preciso muito mais. Entenda, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais poder, mais ousadia, mais coragem. Então se você tem problema para tomar decisões, você não precisa ter melhor pressa para tomar decisão. Você precisa ter pressa para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou além. Quando você olha para a Bíblia, você vê claramente a diferença de Pedro sem o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Quando você olha para a vida de Pedro, andando com Jesus durante 3 anos e meio, você conhece um homem. Mas depois de Atos capítulo 2, você vê um homem que você não entende quem ele é. Ele foge das expectativas. Eu vou ser mais específico. Fale para mim sobre Pedro. Quem Pedro é? Rapidamente. Pedro é vida louca, lembra? Pedro é temperamental, lembra? Pedro... Eu não vou falar tanto mal de Pedro. Eu sempre dou uma arregaçada com o Pedro. Talvez é porque eu sou muito parecido com o Pedro, olhando pelas perspectivas de impetuoso às vezes, de falar demais, de ser exagerado. Você viu o Pedro no The Chosen? O Pedro do The Chosen já anda assim, você viu? Ele é vida louca. Você consegue imaginar Pedro pregando para uma multidão? Você até consegue. Mas lembra que Pedro nega Jesus no final? Você lembra que Pedro é muito corajoso quando Jesus está do lado, mas Pedro quando está sozinho é estranho. Pedro quando Jesus está, ele é uma coisa. Quando Jesus não está, ele dá uma resetada no HD. Parece que ele volta. Ele se perde. Porque faltava alguma coisa no Pedro. Faltava alguma coisa dentro do Pedro. Pedro estava olhando, estava vendo, estava tocando, mas dentro dele faltava alguma coisa. Você conhece gente que é habilidosa, você conhece gente que tem habilidades e talentos, mas você olha de perto e diz, falta alguma coisa. Você já viu gente que sobe num palco para falar de Jesus, para cantar, whatever, seja lá o que for, é cheio de talento, mas nada acontece? Falta alguma coisa. Você já viu gente habilidosa, mas parece que não vai? Falta alguma coisa. E aí Pedro é esse homem. Pedro nega Jesus. Pedro tem os seus problemas de temperamento. Pedro é convicto, mas às vezes dá umas vaciladas. Ele fala para Jesus algo lindo, depois ele já fala para Jesus não ir para a cruz. Pedro oscila demais. Pedro dá muito trabalho. Pedro poderia ser demitido por justa causa se Jesus assim o quisesse. Mas Pedro está lá, ele tem os altos e baixos dele, mas ele está lá. Mas no final ele dá uma vacilada terrível. Ele nega Jesus. Ele basicamente diz, não, eu não andava com ele. Imagina, irmão, Pedro andou 3 anos e meio, tinha pouca foto dele com Jesus no Instagram. Pedro teve que apagar todo o histórico dele para poder dizer que ele não era. Aí lembra, Jesus encontra ele de novo na beirada da praia. Lembra disso? E ele estava tentando voltar a ser quem ele era antes. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo e só a história que alguém viveu ou só a história que alguém contou, a gente não consegue seguir o caminho de fato.
A gente vai viver essa noite, vai achar lindo tudo que ouviu, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de nós, amanhã a gente esquece de tudo e desiste. Se o Espírito Santo de Deus não nos encher, amanhã a gente já não consegue ir além. Acaba. A gente olha para o objetivo e esquece de abastecer. E aqui eu preciso dizer para você uma parada interessante. Todo mundo, quando vai abastecer, define o valor ou a capacidade. Quando você quer ir mais longe, você completa. Quando você quer ir perto e não tem tempo, mesmo tendo dinheiro, coloca pouco, porque você sabe que vai voltar. Só que na vida a gente nunca sabe o quanto precisamos para onde Ele quer nos levar. Então, na dúvida, esteja cheio sempre. Como você não sabe o percurso de amanhã, esteja cheio agora. Como você não sabe o quanto vai precisar daqui a pouco, esteja cheio agora. Amém? Mas olha, o que eu acho interessante é olhar para Pedro e ver que o Pedro ainda é um garotão. Pedro ainda é um menino. Pedro ainda oscila demais. Pedro, poxa, andou com Jesus 3 anos e meio, era brother de Jesus, estava junto, viu tudo acontecer, negou Jesus. Aí Pedro nega Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai para a cruz, morre, ressuscita ao 3º dia. Irmão, acabei de falar que ele ressuscitou, só para não ficar chato. Glória a Deus, amém? No fim de costume, irmão, ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Amém. Agora dá. Eu fico preocupado quando fala que ele ressuscitou. Já vi no The Chosen. Não, irmão, calma, a gente não se acostuma. 2 coisas que crente não se acostuma. Ele está voltando. Não, quando a gente ouve, a gente fala: Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Amém, combinado. Ele está voltando. Ele ressuscitou. Tá vendo? Não dá para acostumar. Se o dia que você conseguir tratar isso como normalidade, você perdeu a essência da fé que carrega. Porque a nossa razão de estar aqui é por causa disso. Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele vive e Ele voltará. Acabou. É isso que a gente está aqui, lindo. A nossa viva esperança é que Ele voltará. E um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Estaremos com Ele para sempre. Mas Pedro negou Jesus. Mas Jesus encontrou Pedro depois de ter ressuscitado ao 3º dia. Foi um teste, vocês reprovaram, viram? Mas então Pedro encontrou Jesus depois de 3 dias morto, ressuscitou. Encontrou Pedro, falou: Pedro, o que você está fazendo? Pedro pescou alguma coisa, tudo de novo como da primeira vez quando o havia encontrado. Resumindo a história, Pedro voltou a pescar porque Jesus mandou para o lado direito. Pescou 153 grandes peixes na primeira. Na segunda não tem a quantidade de peixe, porque Pedro já entendeu que não era mais sobre peixe, então nem parou para contar. Pedro segue para onde? Segue para o templo em Jerusalém, para guardar o quê? O Espírito Santo de Deus. Porque Jesus havia dito que para viver o que precisariam estar cheios do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, versículo de número 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tem o Pedro lá no meio. Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus. A porta do templo se abre, tem uma aglomeração lá fora gigantesca, perguntando: o que aconteceu? Estão embriagados? Que loucura é essa? Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus para pessoas que não eram autoridades. Lá fora estão todas as autoridades agora. A única pessoa que você não espera que está reabilitado para aparecer e defender Jesus publicamente é o que acabou de negá-lo. Mas o Pedro cheio do Espírito Santo é completamente diferente do Pedro que não tinha o Espírito Santo. Pedro sai lá fora, irmão. Irmão, é que numa coisa não anula a outra, irmão. Pedro deve ter saído com os peitinhos estufados, olhando para todo mundo dizendo: deixa eu explicar para vocês o que está rolando aqui. Pedro pregou a primeira palavra. Pedro foi o primeiro grande evangelista. A grande cruzada estava na porta para acontecer e o evangelista saiu lá de dentro. Ei, lindo, naquele dia 3.000 almas renderam o coração a Cristo e o confessaram como Salvador. Não, você não pegou. Dias atrás ele estava negando Jesus. Agora cheio do Espírito Santo, está pregando para uma multidão. Aí você acha que acabou?
Atos capítulo 3. Estavam indo para o templo na hora da oração. Pedro é maravilhoso, irmão. Tem um coxo na porta formosa dizendo: dá-me uma esmola, por favor. Pedro está vindo, Pedro está vindo, Pedro está vindo. Irmão, faz suspense, faz Pedro está vindo, Pedro está chegando. Pedro vai dar uma esmola para o coxo. Não, irmão, quem dava esmola era aquele que estava vazio. O que está cheio tem coisa a mais para dar. E o Pedro para na frente do coxo e diz: ei, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, isso te damos. E tomando pela mão, disseram: levanta e anda. Vai melhorar, vai melhorar. E levantando, colocaram os seus ombros debaixo dos ombros do coxo e esperaram os arteiros se firmar. E aquele que era coxo entrou dentro do templo, saltando e pulando de alegria. E os que estavam dentro diziam: quem é esse? Não era aquele que estava sentado à porta pedindo esmolas? Entenda, tem coisas na vida que são lindas de se ouvir, mas nós só conseguiremos viver se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. 10 amém. Eu vou falar de novo. Tem coisas na nossa vida que a gente só vai conseguir viver se a gente estiver cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui começa o problema e eu termino com o problema e você resolve como quiser. Jeremias, Deus diz para Jeremias: desce a casa do oleiro que eu vou te mostrar obras que um oleiro está fazendo. Um vaso. Isso aqui é eu fazendo um vaso. A perna bate, gira a roda e o vaso é feito. Molha a mão, faz o vaso. Você, fala eu. Era barro, caído no chão, não tinha valor para nada e nem para ninguém, mas agora está na mão do oleiro. Calma. A Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Aí o oleiro jogou fora? Não, fez de novo. E aqui agora o vaso está pronto. Mas aqui está um negócio. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas a gente quer ser um vaso de qualquer jeito. Oh, que dó. Eu poderia dizer: o Espírito Santo vai te encher, mas eu vou estar ocultando a parte de que o vaso precisa estar pronto para receber o Espírito Santo de Deus. Como eu vou melhorar? Vamos lá. Tem pedrinha no vaso, aí tem que tirar a pedra, porque senão o vaso racha quando for para o forno e nunca estará pronto para ser cheio. Vamos dar nome para as pedras? Uma pedra, fofoqueiro, meu Deus. Não rimam, é sério. Tem gente fofoca da vida de todo mundo e diz: eu sou cheio do Espírito Santo. Oh my God. O Espírito Santo não vai encher porque ele não divide o espaço com ninguém. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas está de mal com Deus e o mundo. Eu não falo com fulano de tal, eu não perdoo fulano de tal. Então deixa eu te falar, lindo. Se para ser cheio o vaso tem que estar pronto para receber, o teu vaso está quebrado, rachado, cheio de fissura. Então se para viver as 3 mensagens precisa ser cheio do Espírito Santo, o primeiro passo antes de tentar fazer qualquer coisa é deixar o oleiro consertar o vaso. Talvez o que a gente não entende é que Jesus passou 3 anos e meio preparando o vaso. Ele passou 3 anos e meio preparando o vaso. Olha tudo que eu faço, olha quem eu sou, olha quem eu sou. A gente não precisa 3 anos e meio. A gente só precisa dizer: oleiro, toma conta do vaso, faz tudo de novo se necessário. Se tiver fissura, tampa a fissura. Se tiver quebrado, refaz. Mas o Espírito Santo de Deus não vai encher você enquanto o teu coração estiver dividido, enquanto você acha que cabe outra coisa dentro de você junto com a presença de Deus. Pronto, falei, estou leve. E é isso. Eu vou ser mais claro e prometo que vou. Eu não sei, estou meio pensatinho agora. É porque me irrita um pouco esses vasos, sabe?
quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem um monte de compartimento para as outras coisas. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem coisa que não consegue resolver e não deixa Jesus resolver. O Espírito Santo já te convenceu, ele já falou para você onde está o problema, mas você está lá, não, estou bem assim. Eu tenho uma raiva de gente que fala isso. A vida está toda destruída, ele não, estou bem. Mas vai perdoar, não vou perdoar nada. A pessoa fez o mal, ela merece. Aí a pessoa já está vivendo a melhor fase da vida dela, já foi cheia do Espírito Santo, já se arrependeu, já está em outro nível, você está assim, não, eu que estou certo. Você está todo rachado, bebê. Então eu poderia dizer para você hoje, de maneira, sabe, olha, o Espírito Santo vai encher você, mas ele não vai. Ele não vai, desculpa, mas ele não vai. O Espírito Santo, ele é santo pela sua própria essência. Ele não divide espaço com ninguém. Tudo bem, você pode estar na mão do oleiro e ainda está cheio de problema para resolver, mas para ser cheio de fato, de verdade, você vai precisar deixar que o oleiro tire tudo aquilo que te incomoda e que atrapalha você. Eu vou ser mais claro, não dá para ser cheio do Espírito Santo vivendo meio evangelho. Você sempre vai estar um pouco capenga, sempre vai estar faltando alguma coisa. Então entenda, ou você deixa Jesus completar a obra dentro de você, ou você deixa Cristo trabalhar dentro de você e tirar tudo aquilo que impede. E aí, meu lindo, se prepare, porque quando o Espírito Santo de Deus entrar em você, você vai ser completamente diferente da versão anterior. Você vai ser corajoso, você vai ser ousado. E aí fica fácil viver tudo o que eu disse. Você vai ser corajoso para tomar decisão difícil. Você vai ser ousado para viver milagres extraordinários. Você vai ser consciente para obedecer a voz de Deus. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Deus fala, o Espírito Santo te convence. Bora, vai para cima, voa. Entendeu? Mas eu preciso ser sincero. Esse é uma mentoria de vida, esse é o objetivo. Não adianta. Está cheio de B.O. para resolver? Resolve. Deixa Jesus te convencer. Deixa o Espírito Santo te convencer melhor para isso, sabe? Eu não sei se você compreende o que eu estou dizendo, mas tem gente que quer ser antes de fato viver aquilo que precisa. Você conhece uma parte e acha que já sabe de tudo. Então a palavra é só isso, deixa o oleiro consertar o vaso. Porque se para encher de combustível a gente precisa estar bem de fato, então deixa o oleiro terminar o trabalho. E aí eu preciso dar só mais um detalhe. É que o vaso, quando achar que está pronto, vai descobrir que ainda não está. Vai ter cara de vaso, cheiro de vaso, jeito de vaso, mas tem uma última parte do processo que é o forno de fogo. Então tá difícil, não tá? Eu queria pregar outra coisa. Vamos mudar a mensagem? Nossa, vocês estão com carinha de glúteo olhando assim. Sério? Mais uma coisa ainda? Sério, não custava? Mais uma coisa? Mais uma coisa. Qual? O fogo. É porque antes de queimar por dentro, ele queima por fora. Antes de encher você, ele vai tirar todas as imperfeições. Ele vai tirar tudo aquilo que te afasta de Deus. Ele vai tirar coisas que você achava que precisava e na verdade não precisou nunca. Ele vai fazer você ser liberto de vícios. Ele vai ser... Amém. Então vou parar. Aí você sai do forno. Aí Atos 2 se torna a realidade da sua vida. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Depois que você conhecer o Espírito Santo de verdade, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Nunca mais você vai se acostumar a viver longe dele. Porque a presença dele muda todas as coisas. Eu quero declarar que você vai ter experiências assim, de entrar dentro do seu carro.
e a presença do Espírito Santo estiver dentro com você naquele carro, não vai ter louvor alto, não vai ter pregação rolando, mas você vai sentir uma glória de Deus dentro do seu carro que vai tomar todo o ambiente. Eu quero declarar que você vai chegar na sua casa cheio do Espírito Santo de Deus, e a tua família não vai saber absolutamente nada do que você fez, da onde você veio, da onde você saiu, mas vão sentir uma parada absurda em você e vão dizer: o que é? O que você está diferente? O que foi que aconteceu com você? Você vai dizer: é Ele. É Ele, o Espírito Santo de Deus, é Ele. É um amigo, é um amigo, é um amigo. E eu poderia gravar agora 5 horas a fio dizendo sobre o que Ele é. Ele é consolador, Ele é aquele que nos convence, Ele é aquele que nos constrange. Enquanto o mal, ele nos envergonha e leva a gente para longe de Jesus, quando a gente peca, o Espírito Santo nos leva para perto dEle. Ele nos constrange em amor, Ele não nos acusa, Ele nos convence. Ele é amigo, Ele é aquele que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. É aquele que, quando não sabemos o que falar, Ele completa as nossas palavras. Eu me lembro de uma aula de escola dominical onde o professor dizia que o Espírito Santo é o Paracletos, uma figura de um advogado, de que quando o aluno, que era eu, ouvindo assim, impactado porque estava estudando para ser advogado, eu entendia que havia um limite da procuração do advogado para falar em nome do cliente, mas o Espírito Santo, ele não precisa dessa procuração, ele não tem limite naquilo que ele faz, no sentido de que quando eu não sei o que falo, não consigo me defender, a Bíblia diz que ele completa aquilo que eu não sei falar ao Pai. Ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele se envolve tanto que Ele sente o que você sente, Ele chora pelo que você chora, Ele se envolve aonde você se envolve, e nunca mais você estará sozinho. Eu não sei se eu estou colocando desejo dentro de você, mas se eu fosse você, eu ia dizer: Jesus, conserta o vaso urgente, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, eu amo o Senhor, eu amo a Tua palavra, eu amo tudo que o Senhor fez na cruz, e obrigado por ter colocado o Espírito Santo na minha vida, porque quando eu quero esquecer, Ele me lembra. Quando eu começo a achar que as coisas são normais, Ele me lembra que é milagre que eu estou vivendo. Obrigado porque quando eu preciso de uma palavra, é Ele que coloca no meu coração. Obrigado porque a autoridade que eu carrego não é humana, não é baseada em quem eu sou, mas na presença do Espírito de Deus que está sobre mim. Obrigado, Jesus. Senhor, que haja um desejo incandescente no coração dos Teus filhos, para que a Tua presença os encha de maneira sobrenatural, para que o Teu Espírito Santo desça de uma maneira única, que nunca mais consigam viver na ausência do Teu Espírito Santo, Jesus. Nós cremos e declaramos com toda a nossa vida e o nosso coração, que é isso que queremos, Pai. É o combustível que nos alimenta, é o combustível que nos leva para mais longe e para mais perto de Ti ao mesmo tempo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou o Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor cumpriu o que nos prometeu. O Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo, Consolador, amigo presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida, mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente.
Fala, meu lindo! Minha linda! Tudo bem? Mais uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Mas se você pegar essa chave e girar na porta certa, ela vai abrir. É sobre uma chave que abre todas as portas, o que nós chamamos de a chave mestra. Não importa a porta que você colocar, ela vai abrir. Então, lindo, eu não sei se você vai ter coragem de sair dessa mensagem, mas se eu fosse você, ficava até o final, eliminava as distrações e se preparava para tomar decisões radicais, mas que vão fazer você viver milagres extraordinários. Amém? Mas antes de ir para a mensagem, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Aliás, eu vou te sugerir um comentário para você fazer já no começo agora, para nós ver se você tá ligado ou não. Comenta assim: hashtag time de segunda. E não é de segunda linha, é de segunda-feira. Ei, irmão, comenta aí, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho. Nós estamos chegando a quase 10 milhões. 10 milhões. Ei, irmão, se inscreve, ativa o sininho. E eu tenho uma palavra para prometer para você. Quando batermos 10 milhões, ainda não sei como, mas vamos sortear um inscrito do canal para no ano que vem, em maio de 2025, e na terra onde Jesus nasceu com a gente. Ei, só que você tem que estar assim, inscrito, bebê. Então até dá uma conferidinha. Vai que é você. Amém? Vai que é alguém de Tubarão. Vai que é um Baby Shark daqui que vai. Vamos para a mensagem. Aleluia. Olha, é desafiador dizer que existe uma chave que abre todas as portas. É difícil, porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo que existe uma chave que abre todas as portas, eu não posso me esquecer que a palavra diz que tem portas que Deus abre e ninguém fecha, mas existem portas que Ele fecha e que ninguém abre. E essa porta não é sobre a chave, é sobre quem fechou. Então, essa palavra serve para tudo aquilo que é da vontade do Senhor sobre você, mas só vai acontecer se você usar a chave certa. Então vamos lá. Evangelho do João, capítulo de número 2, versículo de número 5. E a sua mãe, Maria, disse aos funcionários: tudo o que ele pedir para vocês, façam. Amém. Vamos de novo. Tudo o que ele pedir para vocês, façam. Começamos. E estava ali 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabiam
cerca de 80 a 120 litros. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram até a borda. E ele disse: agora tirai e levem ao mestre-sala para que ele prove. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água já sabiam. O mestre chamou o noivo e disse: todo homem no princípio apresenta um bom vinho, e quando os homens já beberam muito, então vem o pior. Mas você guardou o melhor para o final. Vamos combinar um negócio? Você vai ter que abrir a sua mente agora. Você vai ter que tirar toda a restrição de fé que talvez alguém tenha gerado dentro de você ao longo da caminhada. Eu quero que você tire toda a frustração que alguém possa ter feito, ou talvez todas as orações que você fez e aparentemente Deus não respondeu. Todo milagre que você pediu e não chegou. Limpa tudo agora. Coloca tudo para fora. Deixa o coração puro, deixa o coração limpo para ouvir o que eu vou falar para vocês. Olha, João, ele era um discípulo muito conectado com Jesus. A Bíblia diz que o Senhor tinha 12 discípulos, 3 eram amigos, mas um era íntimo dele. E esse discípulo é aquele que escreve esse texto. E quando você lê sobre João, quando você lê o evangelho dele, você vê uma riqueza de detalhes que falta em alguns momentos. Por exemplo, tem coisas que Lucas fala que João não diz. Sobre Pedro, por exemplo, tem detalhes de Pedro que só Lucas conta, João não. Mas João conta mais detalhes de Jesus do que sobre os discípulos, o que é bom para você entender algumas coisas. Então Lucas fala muito sobre os fatos, mas João tem um cuidado específico para falar sobre Jesus, de uma forma que um evangelho acaba completando o outro e torna-os perfeitos. Mas quando você olha João fala de 7 milagres que Jesus fez, e que antes de fazer o milagre, Jesus pediu algo para ser feito, para quem estava buscando o milagre. Então, é preciso entender que tem milagres que acontecem de maneira sobrenatural, porém não é nos exigido nada, a gente só vive. Quantos milagres invisíveis que você vive e que nem sabe para testemunhar? Quantos acidentes que Deus já te livrou? Quantos combates desnecessários o Senhor já te livrou? Quantas vezes a sua vida foi preservada e você nem sabe que Deus o fez, mas Ele fez, e você só está aqui porque a Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias. Misericórdias essas que se renovam a cada manhã. Lindo! Jesus ama você, sabe o teu nome, o teu endereço, cuida de você na palma da tua mão, da mão dele, tem os cabelos da tua cabeça contados. É detalhe demais para você entender, mas ele conhece tão bem você que nem você mesmo se conhece como ele te conhece. Mas existem milagres que Jesus vai fazer, mas antes a nossa postura de fé vai ser testada, e a maneira que a gente se porta
determina o milagre que a gente vai viver. Então, por isso que eu disse que é bom que você tire tudo do coração, que você agora limpe, purifique, porque eu sei que tem coisas que você já orou que Deus não fez, que teve milagres que você pediu e que o Senhor não realizou. E eu sei, porque eu também tenho orações que não foram respondidas, ou foram, mas por conta da minha ignorância não entendi. Mas eu tenho vezes que fiz tudo e nada aconteceu. Já orei por doentes que não foram curados. Já orei por pessoas e que morreram. Já orei e não vi acontecer. Já pedi para que a chuva parasse e a chuva não parou. Mas também já pedi para que a chuva parasse e ela parou. Já pedi para que o Senhor Jesus curasse e Ele curou. Já vi mães estéreis dando à luz. Já vi câncer serem retirados de maneira imediata. Já diagnósticos sendo envergonhados. Eu já vi tudo e já vi os dois lados. Mas tem uma parada. A nossa maior dificuldade de crer é justamente a nossa disponibilidade em se mover para aquilo que os nossos olhos não enxergam. Então, lindo, a gente só cura, a gente só entende o que precisa quando mergulha na palavra. Na verdade, o cerne de tudo é a vontade de Jesus, o que Ele quer. E o que Ele quer reflete no que eu devo fazer. Então, examina comigo um milagre para começar. A Bíblia diz que é o primeiro milagre público de Jesus. É num casamento em bodas de Caná da Galileia. Jesus ainda não havia sido exposto. Portanto, mesmo tendo poder para tudo, não havia sido provocado para. Seu ministério ainda não era público, mas havia uma mulher que sabia quem ele era. Maria sabia quem morava na casa dela. Maria sabia que aquele menino não era normal. Maria sabia que aquele menino carregava uma missão muito poderosa. Maria não criou um filho para viver, criou um filho para morrer na cruz do Calvário. Maria sabia de tudo dele. Sabia quem ele era, sabia o poder que ele tinha, sabia que o pai dele não era José, era o Deus dos céus e da terra. Ela sabia tudo dele. Porque quando o anjo chega na casa de Maria, o anjo diz: e o reino dele não terá fim. Ele reinará para sempre, e o nome dele será Jesus. Maria sabia que 400 anos antes de ele chegar, um homem se levantou para profetizar dizendo: ele vai vir, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o principado estará sobre os seus ombros. Estava tudo escrito. Zacarias profetizou: e eis que ele vem montado em um jumento. Tudo estava escrito. Não há nada novo. Tudo que Jesus fez foi para cumprir aquilo que antes havia sido proclamado sobre ele, para que justamente aqueles que deveriam o receber tinham a certeza de quem se tratava. O problema não era o que estava escrito, mas a interpretação que se recebera. Bom, Maria sabia quem era o filho dela. E quando a Maria viu que o vinho acabou e que a festa iria de água abaixo, literalmente, porque o vinho havia acabado, a Bíblia diz que ela chamou Jesus e falou: eu sei
que você pode resolver o BO dessa galera aqui. Aí Jesus falou: mas ainda não é chegada a minha hora. Eu imagino Maria: mas eu sou tua mãe. Quem tem mãe sabe do que eu estou falando, amém? Mãe, eu não quero, o problema é seu. Mãe, mas todo mundo foi. Você sabe. Não, Maria. Chamou os funcionários e falou: seguinte, faz tudo o que ele falar para vocês. Mas quem iria fazer tudo não sabia quem ele era. Não tinha uma história com ele. Não havia um milagre contado. Não havia nada registrado acerca dele. Ele era o filho do carpinteiro de Belém. Ele era o filho da Maria. E nada mais. Primo de João Batista, sobrinho de Isabel. Era um garoto. E aí Jesus fala para a galera: tragam 6 talhas, que era o que tinha, de água para mim. E aqui começa uma verdade que quanto antes a gente aprender, melhor. Mesmo que não faça sentido, mesmo que não seja lógico, mesmo que a conta não feche, mesmo que você não consiga entender, faça tudo aquilo que Ele te mandar. 10 améns. Eu vou dizer de novo então, para melhorar. Faça tudo o que Jesus mandar, com uma certeza: se Ele falou, o final do filme já está preparado. Esses homens, esses funcionários, não tinham nenhuma história com Ele, mas havia uma autoridade nele que o precedia. Você podia não acreditar que ele era o Messias, mas não tinha como dizer que aquele homem era normal. Havia algo sobre ele. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Havia autoridade sobre ele. A Bíblia diz que quando ele fica público, as multidões se acotovelavam para estar perto dele, para tocar nele, porque havia poder saindo, havia virtude fluindo dele. Agora, eles não sabem ainda, mas sentem algo diferente. E agora, debaixo de uma ordem, eles têm que tomar uma postura, e a postura é encher de água as talhas. Só que tem um detalhe na Bíblia. A Bíblia diz que a talha do padrão judaico cabia de 80 a 120 litros. Só que o que a Bíblia diz sobre esses servos é que eles não colocaram 80, eles não colocaram 90, eles não colocaram 100, eles encheram até a borda. O nome disso é proatividade. É fazer além do que se pedido foi, ou se sacrificar para ver algo ainda maior acontecer. Eu não sei como é você, mas eu, quando minha mãe pedia para buscar água, para encher a jarra e deixar na geladeira, é que aqui todo mundo é rico, todo mundo toma água a voz. Mas a gente tinha a tal da Tupperware, que dura 350 anos, que a gente tinha que encher depois que tomava. Eu nunca enchia até a borda, porque quando você enche até a borda, o risco de transbordar é maior. Porém, a quantidade de água, se não transbordar, também é maior. Você já começou a entender, né? Eles tinham uma opção: não vamos sacrificar nossas costas, não vamos carregar 80 litros de 120 litros de água, se a gente pode carregar 80. E veja,
Jesus não mandou eles carregar 80 litros de vinho ou 120 litros de... Ele mandou encher de água. E parece ilógico, numa festa que se precisa de vinho, encher uma talha de água. Esse é o ponto. Jesus não está pedindo algo lógico. Jesus não está pedindo algo simples. Jesus está pedindo uma decisão de crer. Se você crer que eu posso fazer alguma coisa, antes de eu fazer, faça você. Traga o sinal que você acredita na minha frente. O quanto você trazer de água, eu vou transformar em vinho. Mas é você que vai encher a talha de água. Bom, agora, o que para mim é maravilhoso, e eu consigo ver, é imaginar os serviçais da casa carregando com muito esforço aquelas talhas cheias de água, indo em direção para quem precisava de vinho. Eu imagino, sabe o que? As pessoas em volta dizendo: o que você está levando? Chegou o vinho. Aí, não chegou ainda, mas vai chegar. Mas o que você está carregando? Água. Mas eu sei que vai virar vinho. Não, irmão, peraí. Quando cremos no milagre, a palavra crer é ver antes de acontecer. Fé é o firme fundamento nas coisas que não se enxergam, mas que se creem de todo o coração. Portanto, você nunca pode chamar de milagre aquilo que você não viu pela fé. Eu vou ser mais claro. Tudo que você pede, tudo que você coloca na presença do Senhor, a partir do momento que você coloca, os seus olhos precisam ver pela fé aquilo que você apresentou ao Senhor. E isso muda a postura da gente. Eu vou ser bem específico com você, mas antes eu preciso te dizer: as talhas chegaram até Jesus. Os meninos que estavam carregando ficaram olhando para ele. Um vinho bom demora bastante tempo para fermentar. Quanto tempo vai demorar? Aí a Bíblia diz que não demorou muito. Eu imagino, irmão, se eu tô lá, eu ia estar assim, ó, para ver. Irmão, tem um homem dizendo que aquilo ali vai virar vinho. Eu quero ver. Eu quero ver. Só que a Bíblia diz que não diz o momento que virou vinho. A Bíblia não fala se virou vinho quando o mestre Sala experimentou, se virou vinho enquanto eles estavam carregando as talhas, se virou vinho quando as talhas chegaram até Jesus. A Bíblia só diz que quando o mestre Sala colocou na boca, era vinho. Não, meu Deus, irmão, vamos de novo. Não se sabe quando foi a hora. Qual foi a hora? Ninguém sabe. Quando eles estavam carregando? Não sei. Quando chegou? Não sei. Quando eles transportaram? Não sei. Eu só sei de uma coisa: quando o mestre Sala colocou na boca, ele disse: uau! Que isso? Os irmãos do vinho estão tudo assim, ó. É pecado? Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. A Bíblia diz que quando o mestre Sala experimentou, ele falou: oh my Jesus, é vinho. E não é só vinho, é o melhor vinho que eu já experimentei. Aí ele fica inconformado com a liturgia da chegada daquele vinho. E ele vai no dono da festa, no noivo, e diz: que é isso que você fez? Normalmente se deixa o melhor vinho pro começo. Você serve quando todo mundo tá bêbado, coloca tudo que tiver de refúgio. Você deu o melhor no começo, que eu pensei que era o melhor, mas o que você serviu por último é muito melhor do que tudo que foi servido. Mas minutos atrás aquilo era só água.
Eu vou ser mais claro com você. Um vinho precisa de 2 anos para fazer a sua fermentação ficar aprazível ao paladar. E nem sempre ele será tão bom. Quanto mais velho, melhor. Jesus fez o melhor vinho sem respeitar o tempo do vinho. Jesus fez o melhor vinho sem precisar de uva. Não, ele vai ficar doido. Jesus não fez o vinho com uva. Jesus fez o vinho com a talha que os servos trouxeram cheias de água. É lindo! Deus vai fazer com aquilo que você trazer para a mão dele, o que você apresentar para ele, e com fé se mover em direção do teu milagre. Ele é poderoso para fazer. Eu sei o que vem no teu coração, aí Dave, é muito difícil. Mas se você crer, você vai fazer tudo o que ele mandar. E se ele falar você ir, você vai. Se ele falar para você pular, você pula. Se ele falar para você voar, você bate a mão e voa. Não importa, não precisa fazer sentido, mas tem que vir dele. Se vem dele, acontece. O nome dele é glorificado, o milagre chega. Mas a gente tem que aprender logo. A chave que abre todas as portas não é a fé, é a obediência. A fé vem depois, a obediência vem primeiro. O milagre vem depois, a obediência vem primeiro. Lindo, Deus não fez nada na minha vida enquanto eu não obedeci Ele naquilo que Ele estava me pedindo. E tudo o que Ele me pediu, mesmo doendo, mesmo tendo vergonha, mesmo morrendo de medo, eu fiz. E tudo aquilo que eu obedeci, o milagre dele derramou sobre mim. Mas não dá para transformar. Até dá, mas aqui não. Se a talha não estiver cheia de água, a obediência deles não é normal, é uma obediência extravagante. A gente não vai encher pouco, a gente vai encher até a borda. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas se eu fosse você, eu parava de pedir e começava a agradecer como se ele já tivesse chego. Eu vou ser mais claro. Você não vai voltar mais para dizer: Jesus, eu preciso. Você vai voltar para dizer: Jesus, eu sei que o Senhor já está fazendo. Eu sei que o milagre vai acontecer. Eu sei que o Senhor vai se mover. Eu sei que já está acontecendo. Os meus olhos ainda não veem, mas pela fé eu consigo ver. Vai acontecer no nome de Jesus. O diagnóstico vai ser vencido. A provisão vai chegar na sua casa. A crise vai ser destronada. E o nome de Jesus vai governar sobre tudo na sua história. Em nome de Jesus. Mas não dá para ver se não trazer a talha. Quando Jesus manda os discípulos colocarem as pessoas sentadas, são 5.000 homens. Não se contavam as crianças e as mulheres. 5.000 homens. Alguém disse para alimentar todo mundo 200 moedas de prata. Mas André vai para o meio do povo. 200 moedas a gente não vai conseguir, mas o que eu conseguir eu vou levar na mão dele. Ninguém tem 200 moedas de prata, mas o que vocês têm? Aí o menininho falou: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos aqui. É suficiente, dá. Irmão, peraí. O nome disso é fator André. Ninguém viu a provisão. André enxergou a provisão em 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens. Deus não multiplicou antes de ele chegar e dizer: tá aqui. Sabe o que eu imagino de novo? A Bíblia diz que Jesus tomou o pão, o peixe, levantou e abençoou, colocou no cesto, deu para eles, eles distribuíram para todo mundo. Como que multiplicou? Não
não diz a hora que multiplicou, não diz qual foi o momento. Ele começou a encher, não, se tinha 12 discípulos, saiu 12 cestos, e era só isso que tinha. Só que ele tirava para cá, olhava para dentro, tinha mais. Tirava para cá, olhava para dentro, tinha mais. Tirava, tinha mais. E o favor do Senhor se multiplica. O favor do Senhor é sobrenatural. Vou falar para você. Quando Jesus falou comigo que era para eu abrir mão de um sonho meu, eu entrei em crise, porque eu não queria. O que o Senhor estava pedindo é: traga minhas talhas cheias de água, solta o que você carrega e traz o que eu tenho poder para transformar. Não é tão fácil como a gente gostaria, mas é exatamente isso que move o céu à nossa direção. Quando você crê tanto que você obedece tudo para ver aquilo que Deus tem para fazer sobre você. Eu não sei qual é o projeto que você está morrendo de medo, lindo. Eu não sei qual é a planta que você tem na mão. Eu não sei qual é o sonho que você já abortou porque pensa que não pode mais. Se mova em direção ao milagre que você precisa, se preparando como se ele estivesse chegando agora. Eu vou ser claro, você está orando há muito tempo para que Deus abra as portas do céu e mude a sua vida financeira. Abre uma conta nova. Abre uma conta nova. Mas David, não aconteceu ainda. Mas quando acontecer, a conta está lá. David, eu queria tanto que o Senhor me desse uma casa. Lindo. Compra o chaveiro da chave que vai na porta e diz: Senhor, eu já fiz o comecinho, é pequenininho, mas tá aqui, Senhor. Quando o Senhor me der a chave, eu já tenho um chaveiro. Senhor, eu quero um filho. É lindo. Vai no mercado, faz pedido, compra um pacotinho de fralda e diz: Senhor, já tá aqui. Se o Senhor mandar, já tá aqui. Ei, Senhor, eu creio tanto. Eu sei que é difícil, mas quem crê se move no sobrenatural para ver o milagre de Deus chegar. É loucura, mas Ele faz. É loucura, mas a água vira vinho. É loucura, mas 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. É loucura, mas se fosse lógico, seria a gente. A gente precisa de planilha. A gente precisa de estratégia. Jesus só precisa de uma talha cheia de água. A gente precisa de processo. Jesus faz do jeito que Ele quer. Então, vou te falar. Acredita. Pode voltar a sonhar o que o Senhor tem para você. Sabe o projeto que você está morrendo de medo? Pode se mover em direção a Ele. Não desiste não. Deus vai mandar a provisão. Deus vai mandar o cuidado. Deus vai fazer o milagre. E sabe o diagnóstico que você recebeu? Coloca na frente de Jesus e diz: Senhor, se tem alguém que pode me curar, é o Senhor. E começa a declarar: Jesus, eu creio que eu estou curado. Eu creio, Jesus, que eu vou viver de maneira sobrenatural os meus dias sobre essa terra. Em nome de Jesus. Creia, creia. Creia antes de ver. Eu me lembro que um dia, há muitos anos atrás, eu construí e desenhei uma planta de uma casa, que seria a casa que eu iria construir. Eu não sabia quanto custava. Eu não sabia como que fazia uma casa. Eu não sabia como fazia uma laje. Eu fiz a planta, mostrei para um amigo meu. Ele disse: você sabe quanto custa 1 metro quadrado? Falei: não sei. Aí ele falou para mim: é que se você construir uma casa desse tamanho, vai sair X. Eu falei: isso eu não tenho condição. Ele falou: então, o que você consegue? Eu conseguia X. Eu desenhei 2X. Porque se eu contar só comigo, não é testemunho. Se eu contar só com a minha calculadora, não é milagre. Se eu contar só com aquilo que eu vejo, eu nunca vou sair do normal. Eu sempre vou viver o básico. Eu fiz 2X. Eu fiz uma casa de 2 andares. Eu fiz uma casa que tinha pele de vidro na frente. Uau, que chique. Eu desenhei. Só que aí, irmão, chegou a planta da casa. Eu fiz o projeto. E eu estava com a planta na igreja. Na igreja. Sentadinho. Aí o culto começou. Eu olhava a planta, fechava.
Meu Deus, como que isso vai acontecer, Jesus? Meu Deus, agora? Aí, abri, fechava. Aí, do nada, uma pessoa vem atrás de mim e falou: garoto, o Senhor falou comigo e eu não sei o que é. Eu não consigo entender porque eu não sei nem o que está escrito no texto. Mas abre Esdras capítulo 10. E ele falou o versículo e ele saiu. Aí eu peguei e abri. Aí estava escrito assim: levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Tem de bom ânimo, nós seremos contigo. Mas só veio depois que a planta estava pronta. Não, você não está entendendo, meu lindo. A casa não nasceu sem a planta. Depois que a planta ficou pronta, Deus falou: agora, deixa comigo que eu resolvo. Eu não tinha um centavo. Uma semana depois, meu carro capotou. É que Deus trabalha de um jeito diferente. Eu nunca tinha feito seguro de um carro. Aquele eu fiz. O carro estava quitado. E o dia que bateu, era o dia anterior, eu havia quitado o seguro também. Você não quer glorificar? Eu vou falar o que Deus fez. O valor que entrou do seguro, eu encontrei o construtor. Dei na mão dele. Falei: toca-lhe o pau. Faz no que dá. Ei, só que escute, eu tinha a provisão para o começo e não tinha mais nada para o final. Só que o dia que eu dei o passo, a provisão começou a chegar de uma maneira como nunca antes havia chego. A conta dava X, o Senhor mandava X. E quando eu vi, a casa estava pronta, mas antes de acontecer, era só uma planta na mão de um garoto sem condições. Mas como eu me movi em direção à palavra, o Senhor falou: eu vou fazer. Irmão, fala para quem está do teu lado: se move em direção do teu milagre. Ele vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Jesus, lindo e maravilhoso. Nós não só cremos que o Senhor vai fazer, como mudamos a nossa estratégia de viver para esperar o teu milagre chegar. Jesus, eu creio com todo o meu coração que tudo que o Senhor prometeu vai acontecer. Eu creio que minhas orações serão respondidas. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai se mover na direção dos teus filhos, e o milagre que tanto se espera vai chegar, porque nós obedecemos, e o que o Senhor está mandando nós vamos fazer, porque queremos glorificar o teu nome através da nossa obediência e ver o milagre através da nossa fé. Em nome de Jesus.